graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 8, Epístolas Paulinas 2, Cartas aos Coríntios. Capítulo 8, as motivações do ministério de Paulo. Amados, no capítulo 7, o caráter do ministério de Paulo, recomendamos ali a leitura de 2 Coríntios, do capítulo 1 ao 3, e foi tratado os seguintes assuntos. No tópico 1, introdução a 2 Coríntios. Qual o valor das características da segunda epístola aos Coríntios? No tópico 2, o ministério de sinceridade. Quais as 3 razões por que Paulo disse que será sempre sincero no seu ministério? Tópico 3, o ministério de uma nova aliança. Qual a diferença entre a lei no Antigo Testamento e o ministério do Evangelho no Novo Testamento? E hoje, no tópico 1, o ministério apostólico. Recomendamos aí a leitura de 2 Coríntios, capítulo 4. Observe, amados, no capítulo 3, Paulo descreve a nova aliança em toda a sua glória. E em seguida passa a descrever este ministério da aliança em seu relacionamento com aqueles que são chamados para pregar. No capítulo 4, contém princípios muito valiosos que todo pregador precisa conhecer e aplicar a fim de ser eficaz obreiro de Cristo. Primeiro, a comunicação do ministério. Vai dos versículos 1 a 5. Paulo descreve a glória do ministério e, por causa dela, ele não desfalece. Continua a pregar, seja qual for a oposição a enfrentar. No exercício do ministério, vemos 3 atitudes na vida de Paulo. A, sua resolução, versículo 1. Paulo passou por muitas dificuldades e enfrentou muitas oposições. Mesmo assim, ele não perdeu o ânimo, mas continuou a pregar a mensagem da cruz. Amados, observe, muitos rejeitarão a mensagem que o obreiro de Deus prega. Então haverá oposição, conflito e, às vezes, uma aparência de fracasso. Mas, em hipótese alguma, o obreiro deve abandonar a luta, pois foi Deus que lhe entregou este ministério. B, a sua honestidade, versículo 2 a 4. Tem coisas que o pregador tem que dizer não. Deve renunciar aos modos antibíblicos do mundo ao proclamar o evangelho. Então, a desonestidade, o engano, os métodos astutos nunca deverão fazer parte do ministério de um obreiro. Entenda, amados, infelizmente há obreiros que fazem política nas suas convenções para obter vantagens, mas, na realidade, o resultado é dano seu e da igreja. Como há também pastores desviados que adulteram a palavra de Deus e a alteram para adaptá-la à filosofia do mundo, ou então a dilui de tal modo que ninguém se ofenda quando é pregada. Mas o que Deus deseja? Deus deseja é que preguemos o evangelho em sinceridade e honestidade, sabendo que é a Deus que iremos prestar contas. Amém? C, sua humildade. Versículo 5. Paulo não prega a si mesmo, como alguns dizem. Não procurava a glória dos homens, mas a glória de Cristo. Então, a sua mensagem era Cristo crucificado, ressurreto e glorificado. Todo obreiro deve reconhecer que é um servo para servir o povo de Deus. O caráter do ministério, versículo 6, diz o seguinte: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém? Então, este é o caráter do ministério de Paulo. A glória de Deus na face de Jesus Cristo. Amados, ele tinha o conhecimento de Deus no seu coração. É esta revelação divina em nosso coração e o conhecimento em nossa mente
que nos capacitará a pregar, a falar do amor de Deus. E Deus nos usará para converter os homens das trevas para a luz. Como diz lá em Atos, capítulo 26, versículo 18. O homem deste ministério, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Então, observe. Em 2 Coríntios, nós vemos que Paulo era um homem que, às vezes, enfrentava tristeza, derramava muitas lágrimas, ficava perplexo e tinha receios. Entenda isso, amados. O obreiro não é um ser angelical, mas um ser frágil, um vaso de barro. Veja, isso é portador das fraquezas da natureza humana. E ele é tanto um vaso de barro como um portador do tesouro. Então, Paulo, às vezes, estava amedrontado, mas permanecia forte. Estava cercado por inimigos, porém não preso. É afligido de todas as maneiras, mas não vencido. Amém? Então, logo, percebemos que a vida cristã não é a total remoção das fraquezas, nem a total manifestação do poder divino. Não, né? É a manifestação do poder divino através da fraqueza humana. Tá, e o que significa isto para nós? Significa que a fé pode operar mesmo quando há dúvidas e que a fraqueza humana nunca limitará o poder de Deus. Amém? O preço do ministério, versículos 8 a 15. Versículo 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Versículo 12. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Amém? Então, versículos 10 e 12 aí, amados. Então, Paulo, ao falar do preço, dá-nos um dos princípios mais importantes do ministério cristão. A morte precede a vida. Na vida, Jesus enfrentou oposição, tristeza, pesar e aflição. Foi sua vida de sofrimento e sua morte na cruz que proveu vida abundante para todos quantos creem. Amém? Então, primeiro, o princípio divino da morte. Este princípio do reino de Deus não pode ser ignorado por um ministro de Deus. Ao ministrar a vida aos outros, deve compartilhar do sofrimento de Cristo, experimentar a operação da morte na sua vida. Como isso acontece? É por meio da aflição, da tribulação e do sofrimento. Isso é descrito como ser entregue à morte por causa de Cristo, no versículo 11, tá, do capítulo 4. Segundo, a divina união no sofrimento. João capítulo 15, versículo 20. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, a mim, também perseguirão a vós outros. Para Paulo, havia uma comunhão do sofrimento de Cristo. Esta era uma experiência constante de morrer e viver. Uma coisa é entender a doutrina da expiação e passar a nela a confiar para a salvação. Outra coisa é ter a morte de Cristo aplicada à nossa própria vida. O que isso significa? Significa viver, chorar, sofrer, amar com paciência aqueles que Deus nos deu para deles cuidarem ou cuidarmos, né? Em Romanos, capítulo 8, verso 36, diz: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, disse Paulo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Amém? Terceiro, um resultado divino, a vida.
Qual é o resultado de sermos entregues à morte? No versículo 11. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Amém? Amados, então, o quebrantar-se do homem exterior, o morrer do próprio eu, dia após dia, permite que a vida e glória divina que há no homem interior irrompa e afugente o poder das trevas, para a honra e glória do Senhor, o louvor de Deus. É preciso que o Espírito e a vida se manifestem através de nós. O ministério não é brincadeira, não é uma profissão, não é algo superficial, como nós estamos vendo hoje em dia, né? Está ocorrendo, mas é coisa séria. O princípio da cruz é a morte. E para haver uma contínua manifestação do Espírito Santo em nossa vida, deve haver uma constante crucificação da carne. Amém? A autoridade do ministério. Versículos 16 ao 18. Embora o corpo físico de Paulo esteja em declínio, ele recebe da parte do Senhor força interior sempre maior. Considera que seu sofrimento é mínimo em comparação com a glória que o aguarda. E Paulo descobriu um grande segredo da vida cristã. No versículo 18, para nós encerrarmos essa parte, esse estudo. Lá diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém? Então, observe, este olhar para o céu e para a face de Deus dá a Paulo forças para exercer o ministério para o qual Deus o chamou. É importante que todo obreiro considere seriamente estas verdades. O poder de Deus é tudo quanto importa em nossa vida, em nosso ministério. Sem ele, nada nós podemos fazer. Amém? Então, na próxima aula, o tópico 2, a motivação da esperança. Recomendamos aí a leitura de 2 Coríntios, capítulo 5, e vamos responder as seguintes questões. Qual o significado da morte conforme ensina Paulo? Qual o grande propósito da nossa reconciliação com Deus? Amém? Então, amados, Paulo agora direciona para todos nós, que temos o comissionamento de pregar o evangelho a todas as criaturas. E nós temos que vivenciar e vivermos, melhor, toda essa palavra do capítulo 4. Pois nós temos grande responsabilidade. O Senhor nos comissionou e nós temos que ir adiante nessa comissão. Use esse material, aprenda mais, cresça em conhecimento e graça, divulgue esse material com seus conhecidos, parentes, amigos, né? E vamos juntos fazer a obra do Senhor, porque o Senhor já às portas e nós temos que estar preparados para esse grande encontro. Que Deus abençoe a todos, né? Se você gostou, deixe aí o seu like. Se você tem alguma questão, alguma dúvida, vá lá nos comentários, deixe a sua pergunta. Nós estaremos respondendo com muita alegria, né? Vamos juntos, em nome de Jesus. E até a próxima aula. Que Deus abençoe a todos.